Capítulo 11. Pontos de status. No momento em que ele pronunciou as palavras para aceitar a recompensa, um sutil brilho azul cobriu seu corpo. Oh, essa sensação é. Hoje é sua última chance de ficar rico. Teste sua sorte agora. O rosto de Jorge apareceu imediatamente em sua mente. Foi uma sensação que se assemelha ao que ele sentiu quando recebeu magia de cura. A sensação era comparável a respirar o ar puro e fresco depois de ficar preso em um quarto abafado. Choou. Ele sentiu o brilho diminuir, mas esperava que durasse um pouco mais. Levantando-se do seu lugar, Jinvoo se esticou e moveu seu corpo ao redor. Oh! O coração que parecia estar prestes a explodir se acalmou, e a falta de ar também havia desaparecido. Não havia vestígio de exaustão. Seu corpo que estava à beira do colapso agora parecia ter acordado de um bom descanso. Os efeitos eram inacreditáveis. Isso é incrível. Seus olhos estavam arregalados de espanto. Ele não tinha certeza se era mágica ou qualquer outra coisa, mas o poderoso efeito deixou uma ótima impressão em Jinvoo. Então os pontos de habilidade devem ser. Virando a cabeça para a cama, ele viu uma pequena caixa e uma tela de estatísticas diante de seus olhos. Deve ser a caixa aleatória de que estava falando e... Sua atenção estava focada na tela de estatísticas. A caixa de informações que ficava no ar continha vários dados sobre suas estatísticas. Nome, Sung Jinvoo. Nível, 1. Classe, nenhuma. Título, nenhum. HP, 100. MP, 10. Cansaço, 0. Estatísticas. Força, 10. Vitalidade, 10. Agilidade, 10. Inteligência, 10. Sentidos, 10. Pontos sobrando, 3. Habilidades. Habilidades passivas. Desconhecido, NV.max. Musculatura, ERV1. Habilidades ativas. Arrancada, ERV1. Ele lembrou dos RPGs online que ele jogou no passado, suas estatísticas lembravam a de um personagem recém-criado. Então, estas são as minhas estatísticas. Nível atual 1. Todas as estatísticas em um nível básico. Encarando novamente a realidade de ser o mais fraco caçador de leque, seus números não o surpreenderão. Em vez disso, seus olhos estavam focados em suas habilidades. As habilidades passivas musculatura e a habilidade ativa sprint. Eram estranhamente familiares para ele. Agora que penso nisso. Ontem. Mais precisamente, no amanhecer de hoje. Ele se lembrou das mensagens que recebeu enquanto era perseguido pelas centopeias na zona de punição. Foi em torno da 3 graus hora seguida quando ele estava correndo das garras da morte. Você aprendeu arrancada, ERV1. Você aprendeu musculatura, ERV1. Ele não prestou atenção na hora, já que toda a sua mente estava focada na corrida, mas agora ele foi capaz de dar uma olhada mais de perto. Arrancada, ERV1. Habilidade ativa. Custo de mana, 5, mais 1/minuto. Ative para aumentar sua velocidade de movimento em 30%. Custa 1 mana por minuto para se manter. Sua corrida fortaleceu suas pernas. Musculatura, ERV1. Habilidade passiva. Custo de mana, 0. Quando abaixo de 30% HP, todo o dano recebido é reduzido em 50%. Você tem uma musculatura invejável. Então, porque eu corri como um cachorro, aprendi essas duas habilidades. A lógica era boa. Isso significava que determinadas ações repetitivas que seguem alguns critérios estipulados, podem destravar habilidades. Incrível. Os méritos disso eram incalculáveis. Normalmente, o repertório das habilidades que os caçadores usavam foi recebido e fixado no momento do seu despertar. Apenas as raras runas que às vezes caíam de bestas mágicas de Rekka ou superior poderiam ser usados por um caçador para aprender uma nova habilidade. É por isso que o preço das runas variam de centenas de milhões a dezenas de bilhões de WoW. Ele lembrou de um recente evento de uma runa sendo vendida em um leilão pelo preço de 70 bilhões de WoW. Era uma runa que ensinava uma poderosa magia de cura que poderia restaurar completamente uma pessoa ferida, comprada por um caçador curandeiro de Rekka anônimo que esvaziou sua carteira por causa dela. 70 bilhões de WoW igual 230.528.914 reais. O batimento cardíaco de Jinvoo acelerou. Uma habilidade para aumentar sua velocidade de movimento e habilidade para reduzir o dano recebido. Não são exatamente habilidades que custariam dezenas de bilhões de WoW, mas ainda eram habilidades úteis. E ele ganhou tais habilidades de graça. Embora provavelmente fosse difícil fazer uso total da arrancada com seu baixo poder mágico, o fato de ele ter essas habilidades agora era incrível. E a musculatura nem sequer gasta mana. Parecia que mana estava se referindo a poder mágico. Isso significava que até mesmo seu corpo que não possuía o poder mágico poderia aproveitar a musculatura. Isso por si só foi um grande benefício para Jinvoo. No entanto, o que é essa habilidade? Desconhecido, NV-Max. Habilidade passiva. Esse desconhecido que está nas suas habilidades passivas. Como uma habilidade passiva, deveria ser algo que ativasse automaticamente, porém sua tela de informação não revelou nenhum detalhe. Eu não tenho ideia do que isso seja. Não tinha nada que o ajudasse a descobrir o que era essa habilidade desconhecida. Percebendo que suas preocupações não o levariam a lugar nenhum, Jinvoo mudou seu foco para outra parte da sua janela de estatísticas. Pontos de estatísticas. Os pontos de status que ele recebeu como recompensa da quest diária continuaram sem serem distribuídos. Estatísticas. Força, 10. Vitalidade, 10. Agilidade, 10. Inteligência, 10. Sentido, 10. Pontos disponíveis, 3. Então posso aumentar 3 pontos das estatísticas. 5 atributos diferentes estavam abaixo da seção de estatísticas. Sendo nível 1, seus pontos eram baixos. Mas lembrando de tudo o que passou até agora, ele não poderia distribuir os pontos sem cuidados. Se a distribuição de pontos realmente melhorar suas habilidades, como ele poderia tomar essa decisão facilmente? Sua expressão endureceu.
O significado de força é bem claro. Força, vitalidade, agilidade. Ele deduziu o significado desses atributos facilmente. Afinal, eles eram estatísticas comuns nos videogames. Os problemas estavam em inteligência e sentido. A curta e simples interface do sistema não revelou detalhes adicionais para Jinvoo. Ele ficaria mais inteligente se aumentasse inteligência. Ou melhoraria a visão ou precisão se aumentasse sentido. De qualquer forma, esses dois atributos não parecem úteis para ele. Ele é um caçador de classe combatente. O que ele mais precisava era força, mobilidade e durabilidade. Se eu escolhesse um, seria força. Aumentar força deixaria muitas coisas mais fáceis. Ele estava curioso sobre que tipo de mudança seu corpo sofreria quando ele aumentasse suas estatísticas. Assim sendo, ele escolheu a estatística que provavelmente causaria mais mudanças físicas. 3 pontos em força. Toca. Estatísticas. Força, 13. Vitalidade, 10. Agilidade, 10. Inteligência, 10. Sentido, 10. Pontos disponíveis, 0. É só isso. Foi só isso. Tudo que mudou foi o número em frente da força que foi de 10 para 13. No seu pensamento, ele tinha recriado a cena de filmes ou desenhos nos quais o herói consegue extrair um poder interior. Bom, alguma coisa mudou. Jinvoo decidiu testar sua força. Ele ficou ao lado da cama e a levantou. Ele sentiu uma leve resistência do peso da cama, mas ele foi capaz de levantá-la facilmente do chão. Mesmo assim, ele não era capaz de dizer se era a cama que é muito leve ou se era pelo aumento da força. Deveria ter feito uma comparação antes de usar os pontos. Como os pontos já estavam distribuídos, era difícil para ele diferenciar o antes e o depois das mudanças. Se eu tivesse mais alguns pontos. Enrolando sua língua na boca, Jinvoo de repente lembrou de algo. O prêmio da missão de punição. Ele lembrou que não foi só a missão diária que ele tinha completado hoje. Apesar de quase ter morrido, ele completou a missão de punição e ainda lembrou da mensagem de que recebeu por isso. Ele rapidamente abriu a caixa de mensagens. O prêmio pela missão de punição chegou. Gostaria de verificar. Sim/não. Está aqui. Ele fechou os punhos. Claro, a resposta é sim. Você recebeu os prêmios abaixo. Prêmio 1. Pontos de estatística mais 3. Prêmio 2. Caixa aleatória X1. Aceitar todos. Comparado com a missão diária, não tinha prêmio de recuperação de status, mas o que ele mais precisava agora era pontos de estatística. Inicialmente preocupado que a missão de punição poderia ter prêmios menores, Jinvoo estava aliviado ao ver que ainda ganhava 3 pontos de estatística. Ele distribuiu os pontos com gosto. Adicione mais 3 pontos em força. Toca. Estatísticas. Força, 16. Vitalidade, 10. Agilidade, 10. Inteligência, 10. Sentido, 10. Pontos disponíveis, 0. Sua força aumentou de 13 para 16. Ele foi para perto da cama mais uma vez e usou seus braços. Comparado com antes, a cama parecia muito mais leve. Ele foi capaz de compreender totalmente a diferença dessa vez. É verdade. Ele realmente tinha ficado mais forte. Por matemática simples, ir de 10 para 60 significava que sua força aumentou em 60%. O resultado estava bem claro para ele agora. Sem conseguir controlar sua excitação, Jinvoo foi para o canto de seu quarto fazendo muito barulho, levantando todos os móveis que estavam a seu alcance. Ele teve que parar quando uma enfermeira que passava viu e o olhou com desprezo. Desculpe. Depois que ela saiu, ele suspirou em alívio. Fio. Mas sua excitação não diminuía. Seu coração estava batendo com vigor. Beadum. Beadum. Uma missão diária e prêmios de pontos de estatística. Enquanto essa ocorrência estranha continuasse, sua vida teria uma grande reviravolta. Era uma oportunidade incrível para ele. Acima disso, o nível que ele viu embaixo da sua tela de estatísticas. Deve ser possível aumentar meu nível também, certo? Ele ficou confuso. Provavelmente não. Era um sonho, ele não esperava chegar tão longe. Apenas os prêmios diários eram bons o suficiente. Usar pontos de estatística para aumentar seus atributos. Ontem e então hoje e então amanhã, ele ficaria mais forte todo dia. E pensar que eu, um caçador de Rek, o soldado mais fraco, poderia ficar forte. Esqueça os caçadores de Reka e Rek S, até seus companheiros de Rek C e Rek D iriam rir dele. Sung Jinvoo ficando forte. O fraco Sung Jinvoo. Mas ele não se importava que poderiam rir dele. Não, ele já estava acostumado mesmo. Ele estava apenas feliz que essa oportunidade chegou em suas mãos. Então uma pergunta surgiu em sua mente. Talvez esse é o processo de um despertar duplo. Era um evento raro, mas existem casos que um caçador no fundo do poço, que virou de primeira classe pelo despertar duplo. Talvez todos esses caçadores com despertar duplo passaram pelo mesmo fenômeno que ele estava tendo agora. Vamos descobrir. Agora o curioso Jinvoo sentou em frente a um computador no canto de seu quarto. Enquanto ele estivesse designado como um paciente especial pela associação, o quarto VIP em que foi colocado tinha comodidades para ele usar. Clec, 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 clec. Seus dedos moveram rapidamente pelo teclado. Pesquisa, após pesquisa e após pesquisa. Ele passou por dezenas de websites, incluindo sites só acessíveis por quem tem uma licença de caçador. Chegando ao ponto de comprar informação, ele juntou e leu o máximo de documentos que conseguiu achar sobre o despertar duplo. Mas nada que ele encontrou bateu com o que estava acontecendo com ele agora. É diferente. Seus recém-descobertos poderes eram completamente diferentes de um despertar duplo. Os caçadores que tiveram um despertar duplo passaram pelo mesmo processo do primeiro despertar. Ninguém mencionou em escutar a voz na morte iminente ou um sistema igual de videogame, que dava pontos de estatística e aumentava suas habilidades. Continua no próximo capítulo.